Olá, somos estudantes do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Norte do Paraná e hoje vamos analisar experimentalmente sobre a queda de corpos. Essa lei nos diz que todo corpo, independentemente da sua massa, cai com a mesma aceleração constante, com velocidade proporcional ao seu tempo de queda, e cai a uma distância proporcional ao quadrado do seu tempo de queda. Essa lei é uma particularidade do movimento uniformemente variado, e desde Galileu Galilei a Albert Einstein, esse tem sido um dos mistérios centrais da física, porque ela viola a nossa percepção sobre a realidade, mas ela pode ser observada no vácuo. E como resposta a isso, um astronauta chamado David Scott, da missão Apollo 15 da NASA, aproveitou a superfície sem ar da Lua, então ele pegou uma pena de falcão e um martelo geológico e abandonou de uma certa altura, e ambos os corpos caíram ao mesmo tempo no chão, confirmando assim a teoria proposta por Galileu Galilei alguns séculos atrás. Então, prosseguindo, a gente escolheu aqui 3 objetos: uma bolinha de plástico, um isopor e um parafuso, que por sinal está bem enferrujado, né? Não será necessário sabermos o valor da massa de cada um desses objetos aqui que a gente escolheu, porque a lei da queda de corpos fala pra gente que todo corpo, independente da sua massa, cai com a mesma aceleração constante. Então, a massa, nesse caso aqui, vai ser desprezível para o nosso experimento, ok? Então, o primeiro objeto que a gente vai jogar é esse parafuso aqui. A gente vai cronometrar o tempo de queda dele. Já. 1 segundo. O próximo objeto agora é esse pedacinho de isopor. Já. 1 segundo e 58. O terceiro objeto, bolinha. Já. 1 segundo e 26. No nosso experimento, jogamos 3 corpos com massa e estrutura diferente, cronometramos esse tempo e vimos que ambos os corpos atingiram o solo em tempos diferentes. Então, notamos aí a resistência do ar. E só lembrando que a queda livre não pode ser visualizado no mundo real. Para ocorrer a queda livre, devemos desprezar a resistência do ar. Então, eu peguei um exemplo aqui do nosso experimento, do corpo mais denso, que foi o parafuso, e fiz uma tabela. Aqui a tabela do nosso experimento. Para o parafuso, temos a posição e o seu tempo de queda. Então vimos que para 4 metros, o corpo demorou 0,89 segundos para atingir o solo. Para 5 metros demorou 1 segundo, para 6 metros 1,09, 7 metros 1,18 e assim por diante. E tendo esses dados em mãos, vamos analisar em um gráfico como esses valores se comportam. E para essa situação, a gente tem o seguinte gráfico. Um gráfico que relaciona espaço-tempo, o que acaba sendo muito intuitivo, porque quanto mais alto eu jogar esse objeto, mais ele demora para atingir o solo. Maior será o seu tempo de queda. E o meu gráfico vai se comportar como uma parábola. Então, olhando para esse gráfico, a gente pode tirar algumas informações. A primeira informação que a gente tem, olhando para esse gráfico, é que o coeficiente angular vai ser positivo, porque temos uma parábola com a concavidade para cima. É como se eu tivesse a continuação dessa parábola aqui, olha. E temos uma lei de formação correspondente a esse gráfico, que vai ser y é igual a ax ao quadrado. Essa aqui é a minha lei de formação para essa situação. Quando eu tenho uma parábola e o seu vértice for 0. O meu y será a minha altura, meu espaço.
E meu x será o meu tempo. Então posso reescrever isso aqui como espaço AT ao quadrado. Tirando um exemplo da nossa tabela, é 7 metros. Quando o meu espaço for 7 metros, o meu tempo será 1,18 ao quadrado. Resolvendo essa situação, elevando esse 1,18 ao quadrado, temos 1,3924. Então, multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Temos 1,3924 igual a A. Esse meu A será 5,02. Encontrando o valor do meu A, eu vou substituir na minha lei de formação. Então, posso escrever que o meu espaço é igual ao meu A, que vale 5,02, T ao quadrado. Então, encontramos a equação que descreve esse meu objeto em queda. Então, essa equação aqui vai ser o meu modelo. Para essa nossa equação ser verdadeira, quando eu substituir um espaço, exemplo, 8 metros, 6 metros, o meu tempo tem que dar exatamente ou aproximado aos valores do nosso experimento. Se der o valor exato ou aproximado, significa que essa equação descreve muito bem a queda desse nosso objeto. Então vamos fazer um exemplo tirando da nossa tabela. Vamos tirar um exemplo para 6 metros. Quando o meu espaço for 6, 5,02, quanto será o meu tempo? Está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 6 dividido para 5,02 é igual a t ao quadrado. Está como potência, passa para o outro lado como raiz. Então esse meu tempo será 1,09 segundos. Agora olhando para a nossa tabela. 6 metros. 6 metros deu um valor experimental de 1,09 segundos. Exatamente o nosso resultado encontrado utilizando a nossa equação modelo. Então, qualquer valor que você colocar, tanto de posição quanto de tempo, utilizando essa equação, os valores deverão dar exatamente ou aproximadamente aos valores encontrados no nosso experimento. E se eu quiser encontrar a aceleração desse objeto em queda? Como o movimento de queda livre é uma particularidade do movimento uniformemente variado, eu posso usar a equação do movimento variado. E existe também um outro modo de encontrarmos essa aceleração, que é pelo método da derivação. Eu pego essa minha equação, que eu encontrei, e faço a derivada dessa equação. A derivada dessa minha equação vai resultar na minha velocidade. Porque a minha velocidade é ds dt. Terei a velocidade. E segundo o método de derivação, esse 2 que está aqui em cima, ele desce multiplicando. 2 vezes 5,02 t
2 menos 1. Então a minha velocidade será 10,04 t. 2 menos 1, 1. Então a minha velocidade vai ser 10,04 t. Derivando novamente, terei a aceleração. Eu chamo de a minha aceleração de dv dt. Então, derivando a equação da velocidade, terei a minha aceleração. Segundo a regra da derivação, o expoente que está aqui em cima, que é o 1, desce para frente uma vez, 10,04 t, 1 menos 1. Então, minha aceleração vai ser 10,04 metros por segundo quadrado. Ok? Então, recapitulando. Fizemos um experimento de um corpo em queda, 3 objetos abandonados de uma mesma altura, e pegamos o exemplo do objeto mais denso, que é o parafuso, que sofreu menos resistência do ar, e jogamos os seus valores numa tabela. Pegamos os valores dessa tabela e construímos um gráfico para visualizarmos o comportamento desses dados dentro desse gráfico. Esse gráfico será uma parábola. E a lei de formação para uma parábola, com seu vértice zero, teremos que y é igual a ax ao quadrado. Para encontrarmos o valor desse a gente pegou aleatoriamente um dos valores da posição, no caso aqui o 7. Então, quando o meu y for 7, meu x vai ser 1,18. Substituindo na fórmula, encontramos que o valor do a é 5,02. Encontramos o valor do a, jogamos novamente na fórmula, 5,02. Já que meu y é o meu espaço, minha posição, eu posso chamar de s. E meu x é o meu tempo, eu posso chamar ele de t. Então, simplesmente substituir aqui as letras. Agora, com o valor do meu a. Encontramos aqui a equação modelo, que descreve o movimento do nosso corpo em queda. Para tirarmos a conclusão se ela é verdadeira ou não, jogamos um outro valor aleatoriamente, escolhendo aqui na tabela o 6. Jogamos na fórmula e encontramos que o tempo é 1,09 segundos, que deu exatamente o valor da nossa tabela, 1,09 segundos. Encontramos a aceleração usando a fórmula do movimento uniformemente variado. E outro método também é a derivada da função espaço me resulta na velocidade, a derivada da velocidade me resulta na aceleração. Então isso aqui vai ser a nossa aceleração local, ok? Então podemos calcular o erro relativo. Encontramos pela equação do movimento uniformemente variado um valor de aceleração de 10,05, que foi bem aproximado ao nosso valor adotado. E utilizando também o método da derivação, a gente encontrou também um valor aproximado, 10,04, também próximo do nosso valor adotado. Então aqui a gente pode calcular o nosso erro relativo. O erro relativo será o valor encontrado menos o valor teórico. Tudo isso dividido pelo valor teórico. Então, calculando o nosso erro relativo, o valor encontrado foi de 10,05 menos o nosso valor teórico, que é 9,8. Isso aqui é multiplicado por 100, ok?
Então o nosso erro relativo será de 2,5%. Então agora retomando aquela ideia sobre a nossa ilustração desse corpo em queda, agora a gente vai fazer um cálculo considerando a resistência do ar. Em um primeiro momento, vamos separar aqui a fórmula da velocidade terminal. O que é essa velocidade terminal? A velocidade terminal é a velocidade máxima que esse corpo atinge durante essa queda. E a sua velocidade máxima é quando ele se equilibra com a nossa força-peso. E como a nossa velocidade é diretamente proporcional ao nosso coeficiente de arraste aerodinâmico, à medida que a velocidade cresce, cresce também esse coeficiente, então eu digo que VK é igual a mg. Isolando esse meu V, passando o K para o outro lado e dividindo, eu encontro que a velocidade terminal é igual a massa vezes a gravidade dividido por K. Então o próximo passo é visualizar quais são as forças que estão atuando sobre esse corpo. Então a gente vai usar a lei fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, que me diz que uma força aplicada em um corpo de determinada massa me resulta em uma aceleração. Então quais são as forças que estão atuando sobre esse corpo? É a força peso, que é negativo, devido ao sentido dessa queda estar contrário ao meu eixo que eu estipulei, que está apontando para cima, portanto positivo, menos o meu KV, que é igual a massa, e a minha aceleração eu posso chamar de dv/dt. Dividindo tudo isso por menos m, eu encontro essa equação. Vou resolver essa equação em uma outra folha, ok? Então eu tenho aqui que a minha velocidade em função do tempo vai ser menos a minha velocidade terminal, considerando a minha resistência do ar. Vou falar um pouco sobre aceleração da gravidade. A atração da Terra sobre os corpos gera uma aceleração. Essa aceleração é denominada de aceleração gravitacional, dada pelo símbolo G. Essa aceleração da gravidade está direcionada em toda a superfície da Terra, inclusive seu interior. Ou seja, se deixarmos um objeto cair no chão ou se jogarmos um objeto para cima, essa aceleração da gravidade tende a levar direto ao chão. Nas proximidades da superfície da Terra, a aceleração da gravidade é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. E essa aceleração é denominada para todos os corpos, independentemente das massas. Ou seja, se eu tiver um corpo de 10 kg e um corpo de 1 kg, se eu jogar direto ao chão, a tendência é que os dois cheguem juntos ao mesmo tempo. É claro, desprezando a resistência do ar. Então vamos falar um pouco aqui do poliestireno, né, que é o nome técnico dado ao isopor, que este plástico celular rígido proveniente do petróleo surge pela polimerização de estireno em água com o uso de agente expansor petano. É uma resina do grupo dos termoplásticos, onde possui várias características, como por exemplo o fácil processamento de moldagem a quente, Ele possui um baixo custo no mercado, ele tem uma baixa densidade, ou seja, ele se torna leve, um material muito leve. Ele também possui uma absorção de umidade, Ele é difícil adquirir a umidade, O isopor
ele é empregado em várias formas no cotidiano do ser humano. Então, como por exemplo na construção civil, né? Ele é muito utilizado nas lajes pré-moldadas, nos forros de casas, né? Ele é utilizado também muito na indústria de embalagens, principalmente de equipamentos elétricos, né? Equipamentos domésticos também, como freezers, geladeiras, porque ele se torna um isolador térmico e é utilizado em garrafas térmicas, né, como de água ou café. Ele é também utilizado nos substratos para o cultivo de orquídeas, né? Então, o isopor é um material excelente, né, para se utilizar no cotidiano do ser humano para várias aplicações, conforme a necessidade de cada um. Boa noite, pessoal. Meu nome é Mário Nildo. Eu vou falar sobre os polímeros, que foi os materiais que a gente utilizou no nosso trabalho. E a gente utilizou uma bola de ping-pong. Por sua vez, ela é um polímero. Polímero nada mais é que plástico, popularmente conhecido, né? E são compostos orgânicos de elevada massa molecular e cadeias de longa extensão, formadas por monômeros. São os materiais mais recentes, né? Comparados aos metais e à cerâmica. Neste grupo fazem parte os elastômeros, como por exemplo a borracha. Os polímeros podem ser divididos como materiais que possuem várias partes quimicamente ligadas, já que a própria palavra polímero significa muitas partes, mas uma definição mais científica diz que polímeros são compostos orgânicos de elevada massa molecular, formando por unidade, né? São formados por unidades que se repetem, denominadas monômeros, formando cadeias de longas extensões. Normalmente, os polímeros são divididos em classes, a partir das suas propriedades mecânicas, estruturas, ligações interatômicas. Em termos plásticos, termo rígido e termos fixos e elastômeros, esses materiais podem ser de ocorrência natural, como é o caso da borracha, ou sintético, como o cloreto de polivinilina. E uma parte muito importante são as características dos polímeros. Eles têm a baixa densidade, assim a relação entre a sua massa específica e sua rigidez são comparadas aos materiais metálicos e cerâmicos. Os polímeros apresentam propriedades que viriam consideravelmente, isto é, podemos ter um polímero duro, frágil e outro dúctil, flexível, a baquelite, por exemplo. Temos a baquelite como um exemplo bem claro. É um polímero duro, frágil, isolante térmico e, devido a essas propriedades, é utilizado em várias fabricações, em várias produção como por exemplo em produção de cabo de panela, interruptores, entre outros materiais. A baquelite é um polímero de condensação, ou seja, é o resultado da reação de condensação entre dois monômeros, como a eliminação de moléculas de água. O polietileno de baixa densidade é um polímero flexível e dúctil, muito utilizado na fabricação de frascos e mangueiras, assim como os demais materiais.
os polímeros são muito importantes, diversas aplicações tecnológicas. No entanto, o consumo desenfreado, né, desses materiais resultou em um grave problema ambiental. Devido a muitos plásticos não são reciclados e muitos outros são descartados de forma incorreta na natureza, causando transtornos para todos nós. Espero que tenham compreendido o que eu quis dizer aqui para vocês, explicação. Então, ficamos por aqui. Boa noite. Obrigado a todos. Eu sou Abraão Rodrigues e faço parte desse grupo de estudantes de Engenharia Elétrica, Unopar Polo Barcarena. Vou falar sobre os metais, especificamente o parafuso que faz parte desse nosso experimento. Então, o mesmo é um metal e os metais são um grupo de elementos que possuem características semelhantes entre si, no que diz respeito à sua composição química e propriedades físicas. São encontradas na natureza, na característica química, possui elementos livres na camada de valência. Ao manter estes elétrons livres, os metais tornam possíveis que sejam realizadas ligações iônicas com outros materiais. Tá? E por este motivo, os metais são bons condutores de energia elétrica e de energia térmica. São divididos em 3 grupos, conforme suas propriedades de ionização e ligação com metalóides, que são metais alcalinos terrosos e não metais. Com exceção dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, todos os outros metais são estáveis. Os metais também possuem propriedade física. Materiais encontrados na natureza quase sempre em estado sólido. E se estiverem expostos à temperatura ambiente, em torno de 25 graus Celsius, apenas o mercúrio é encontrado na forma líquida. Possui brilho e cor característicos, em geral prata, com algumas exceções como o ouro de cor amarelada e o cobre de cor avermelhada. Outras características físicas dos metais são brilho, maleabilidade, ductilidade, condutividade e pontos de fusão e ebulição elevados. Os metais são empregados em inúmeras das necessidades humanas, como nas construções, em equipamentos eletrônicos, em automóveis, em equipamentos industriais, enfim, até no seu organismo. Tá? Então essa é a minha participação aqui falando dos metais. Muito obrigado.